Muito bem, estamos de volta na segunda temporada do CD Talks. Hoje comigo um convidado especial, o cientista ambiental Carlos Afonso Nobre. Muito obrigado pela presença aqui, professor. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês. Maravilha. Bom, para quem não conhece o professor Carlos Nobre, ele, tirando o Dom Pedro II, ele é o segundo membro brasileiro da Royal Society, fundada em Londres, né, que é uma prestigiada sociedade científica. Professor, o senhor poderia contar um pouquinho dessa sua participação lá, da sua nomeação? De fato, é um privilégio, e aí um privilégio nosso, né, de todos nós brasileiros, de ter uma pessoa como o senhor, um representante brasileiro nesta sociedade tão prestigiada, científica tão prestigiada. Sem dúvida, a Royal Society é uma sociedade, é a mais antiga do mundo, foi fundada em 1630, e o Brasil teve e tem inúmeros grandes cientistas. É um pouco surpreendente que eu fui o primeiro cientista nomeado, eleito, né, para ser um membro estrangeiro, porque o Dom Pedro II, ele era da categoria de imperadores reis, né? A Royal Society, além de cientistas, eles têm também membros que são do mundo da realeza, né? Então, é uma surpresa. O Brasil já teve inúmeros grandes cientistas. Mas, de qualquer modo, essa eleição, eu acho que teve muito a ver com a preocupação mundial com a Amazônia. Eu tenho dedicado minha vida profissional muito à Amazônia. O meu primeiro emprego foi lá atrás, em 1976, lá no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e eu dediquei muito da minha carreira científica a estudos amazônicos, e muito do que eu tenho muito chamado a atenção do risco que a Amazônia corre, que nós chamamos o risco de passar do ponto de não retorno, em inglês tipping point, e a Amazônia está na beira desse precipício. Eu tenho chamado muita atenção e buscado também soluções. Eu acho que a minha eleição foi um reconhecimento da preocupação dos cientistas de todo o mundo com o futuro da Amazônia. Então, foi muito para chamar a atenção para o mundo de que nós temos que fazer algo para salvar a Amazônia, e os cientistas, não só eu, mas inúmeros cientistas, nós trabalhamos com a Amazônia e estamos mostrando cada vez mais o risco que a Amazônia corre. Então, eu entendo que foi muito um reconhecimento da Royal Society do trabalho que a comunidade científica, que eu tenho, de certo modo, liderado muito desses experimentos na Amazônia, faz para buscar soluções para a Amazônia. Isso vem também num contexto político, né, não só nacional como internacional, de muito, talvez de um desrespeito à produção científica, né, em relação à Amazônia e à própria opinião da ciência. Nós tivemos aí um governo agora que se encerrou, que praticamente desmontou todo o sistema de preservação, de fiscalização. Agora, ao mesmo tempo, a gente retoma esse debate numa outra perspectiva até mundial, né, de entendimento do que seria a melhor forma quando a gente fala de preservação, né? A gente viu nesse debate político também, a gente acompanha em diversos fóruns, muito se fala em economia verde, muito se fala em quanto a Amazônia pode gerar de dividendos para o Brasil. Quer dizer, como é que é isso? É difícil para o nosso espectador materializar, né, quando a gente fala de economia do carbono, etc. e tal, mas é muito difícil você materializar essa economia verde associando produção, preservação a desenvolvimento econômico, né? Ou você tem uma visão romântica de se manter intocável a floresta, ou você tem uma visão absolutamente pragmática de se derrubar a floresta, de se extrair o que for possível dela, de transformar isso em pasto e ampliar aí as áreas cultiváveis
que é uma das maiores expressões, né, de todo o bioma do agronegócio. Como é que o senhor poderia explicar um pouquinho, tentar trazer, aproximar essa realidade para o nosso espectador, professor? Sem dúvida. É importante verificar o seguinte: esse modelo que explodiu muito nos últimos anos do governo anterior, governo federal anterior, é um modelo que, de fato, ele vem dos anos 70. Na ditadura militar, se criou esse conceito de que a floresta, as árvores não valem nada, elas são impedimentos ao chamado desenvolvimento. Se levou milhões de brasileiros, tirando a floresta, criando muitas estradas, doação de áreas para milhares, centenas de milhares de pequenos agricultores, doação de área gigantesca para grandes fazendas pecuárias, no sentido até do que você falou, a floresta não vale nada, tira a floresta, substitui por pastagens para pecuária, substitui por alguma cultura agrícola, como soja, substitui, vai explorar o potencial de mineração, de grandes hidrelétricas para exportar eletricidade para outras partes do Brasil. Então, esse é um modelo que vem lá de trás. Então, esse modelo já tem 50 anos. Aí vamos olhar. Levaram milhões e milhões de brasileiros para a Amazônia. Criou um desenvolvimento? Não. A Amazônia é um dos lugares mais pobres do Brasil. Índice de desenvolvimento da Amazônia, de municípios da Amazônia, são paupérrimos. Praticamente mais de 80% da população amazônica é pobre. Grande parte desses que migraram para a Amazônia e dos filhos e netos que ficaram na Amazônia continuam pobres. Então, esse é um modelo que não tem nenhuma prova de que, de fato, trouxe um desenvolvimento socioeconômico. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, vamos olhar em comparação. Inclusive, na Amazônia, existem cooperativas que produzem produtos florestais em sistemas agroflorestais que foram desses migrantes que foram lá atrás para a Amazônia, os pais, os avós foram, e há 20 anos, eles começaram, 25 anos, eles começaram a abandonar a pecuária, cana-de-açúcar e outras culturas e passaram a desenvolver sistemas agroflorestais. Há cooperativas de sistemas agroflorestais na Amazônia que são todos produtos da Amazônia, da imensa biodiversidade da Amazônia, a maior biodiversidade do mundo. Eles começaram a produzir os produtos. A gente conhece aqui fora da Amazônia muito o açaí, o cacau, o cupuaçu, alguns produtos, mas eles produzem dezenas e dezenas de produtos. Todas essas populações das cooperativas de sistemas agroflorestais melhoraram muito a sua qualidade de vida. Eles eram pequenos agricultores paupérrimos, pobres, classe E do IBGE. Todos migraram, muitos já chegaram na classe C, a maioria, e muitos já atingiram a classe média. Então, essa é uma amostra já, ainda que o número de cooperativas seja modesto perto do tamanho da Amazônia, cooperativas de sistemas agroflorestais, mas isso já mostra o enorme potencial do que nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé. Uma cooperativa que chama Canta, na cidade de Tomé-Açu, sul de Belém, ela produz mais de 120 produtos, 64 diferentes espécies da floresta amazônica. Ela melhorou demais a vida de milhares de pessoas e mostra um gigantesco potencial. Então, essa já são provas iniciais de que o potencial de você ter produtos da floresta, trazer esses produtos para os mercados regionais, nacionais, internacionais, o açaí já traz mais de $1 bilhão por ano para a economia da Amazônia brasileira. O açaí já passou até a madeira, e a madeira, 80% da madeira extraída da Amazônia é tudo ilegal, é roubo de madeira. Então, o açaí e outros produtos podem, daqui a pouco, se continuarmos nessa bioeconomia, eles vão passar a pecuária, inclusive. A produtividade da pecuária na Amazônia é baixíssima. Em todo o Brasil, a pecuária tem uma baixíssima produtividade, 1,3 cabeças de gado por hectare,
1,6 milhões de quilômetros quadrados, quase, de áreas de pecuária. No discurso de posse do presidente Lula, ele já mencionou 300 mil quilômetros quadrados de pastagens de baixíssima, degradadas, baixíssima produtividade. Isso tudo pode ser restaurado, pode ser criado sistemas agroflorestais, pode ter uma agricultura muito mais sustentável. O presidente, no seu discurso, também chamou agricultura regenerativa. Então, esse é um potencial que o Brasil tem e é um potencial que a Amazônia tem. Por isso que é correto essa postura do novo governo, do presidente Lula, da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, do ministro, do vice-presidente Alckmin, que é ministro de Indústria, Comércio e Serviços. No seu discurso de 2 dias atrás, ele também falou do potencial da industrialização da sociobiodiversidade brasileira, que é essa economia, essa bioeconomia de floresta em pé. Isso tem um enorme potencial, mantém a floresta, mantém os serviços ecossistêmicos, mantém o carbono, combate a emergência climática e, não só isso, enorme potencial de beneficiar socialmente e economicamente todas as populações amazônicas e a economia dos países amazônicos. Então, não existe mais uma necessidade de continuar com aquele modelo de uma agricultura, de uma pecuária de baixíssima produtividade e que foi o principal vetor, quase 90% do primeiro desmatamento na Amazônia para a expansão de fazendas pecuárias, num valor cultural de uma parte dos pecuaristas e agricultores brasileiros de expansão permanente do tamanho, querem grandes fazendas de pecuária, mas não é absolutamente mais necessário. A economia de floresta em pé tem um potencial econômico muito maior do que acabar com a floresta. Agora, como é que seria essa... porque quando você fala de... Por exemplo, você pega o modelo econômico da pecuária. Você tem fazendas que têm proprietários, muitas vezes grandes grupos econômicos por trás, tem uma cadeia de produção, de exportação, processamento, processamento e exportação de proteína. Isso acontece também no agro. Agora, quando você fala de Amazônia, a gente enxerga do lado de fora aqui essa massa florestal inacessível, impenetrável, né? E em muitas regiões elas também assim, já demarcadas com as reservas indígenas e o Estado sendo o proprietário vamos dizer assim, de boa parte dessa região, porque é uma região que você não consegue titularizar, né? Você tem muitos lugares que tem, mas tem brigas, né? Tem o uso capião, você tem ali todo o crime organizado já também se apropriando, os grileiros, disputas. O Pará é um dos estados onde isso é mais presente, é mais forte. Que tipo de como é que seria, como é que você adapta esse modelo econômico verde, como o senhor está falando, para o desenvolvimento econômico e social dessas comunidades? Isso passa por um controle do Estado dessas atividades produtivas? Isso passa por ter de fazer um processo primeiro de regularização fundiária e você fazer concessões de áreas para grupos econômicos? Como é que a gente transforma essa economia, traz toda essa idealização para a economia real, considerando que esses modelos que a gente conhece e que funcionam de forma muito, muito tradicional, já há muito tempo, e que meio que formatam até a própria economia e as relações sociais. Como é que o senhor enxerga essa realização de toda essa idealização de uma economia? Eu acho que é o que o senhor chama de Amazônia 4.0.
Exatamente. De novo, nós já temos, em toda a Amazônia, todos os países amazônicos, nós já temos mais de 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados e outros 1 milhão de quilômetros quadrados em vários estágios de degradação florestal. E essas áreas desmatadas e degradadas, elas têm um baixíssimo valor econômico. Como eu falei, a pecuária é de baixíssima produtividade. Por exemplo, no estado do Pará, que você citou muito bem, a média de produção da pecuária é cerca de 80 quilos de carne por hectare por ano. Isso é dos mais baixos do mundo. E então um valor econômico muito pequeno, quando algumas fazendas pecuárias superprodutivas, existem poucas, mas existem, elas produzem, por exemplo, 400 até 500 quilos de carne por hectare por ano. Então, é possível, sim, você continuar tendo produção de proteína animal, mas praticando uma pecuária muito mais sustentável. São chamados sistemas integrados pecuária, lavoura, floresta, quando você faz o gado rotacionar, consome uma pastagem, depois de 2 meses, 3 meses, eles mudam, e aquela área é reconstituída com lavoura. Toda a área tem árvores, o gado é muito mais produtivo quando ele fica na sombra. Então, esses sistemas que já existem no Brasil, eles são muito mais produtivos e muito mais lucrativos. Isso é uma pecuária moderna, e essa pecuária é sustentável. Então, isso, se há incentivos, se há mecanismos, se há educação para os pecuaristas, se o crime organizado é combatido, porque muito da expansão da pecuária é controlada pelo crime, é a grilagem de terra, é o roubo de terra, é o desmatamento de áreas que não podem ser desmatadas dentro das propriedades, porque existe um mercado ilegal de terras. Então, essa transição que traz um benefício econômico muito grande para os pecuaristas sérios, que são até em número grande, mas ainda assim com baixa produtividade. Isso é uma transição que ela tem que vir tanto de políticas do governo, zerar a ilegalidade. Quando os desmatamentos foram reduzidos em 83% de 2004 a 2012, a produção de carne na Amazônia dobrou. Então, não há necessidade de você desmatar mais para aumentar a produção, é só trabalhar na produtividade. Então, esse é um mecanismo, melhora a vida de todos os pecuaristas sérios, o preço dessas commodities também vai ficar muito mais acessível. Então, esse é o caminho. É um caminho de uma pecuária sustentável, pecuária regenerativa, e você vai precisar de uma área muito menor. Nós temos quase 1,6 milhões de quilômetros quadrados, então não é necessário para o Brasil produzir e exportar proteínas animais em grande quantidade. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 90 milhões de cabeças de gado, o Brasil tem 224 milhões de cabeças de gado, os Estados Unidos produzem muito mais carne que o Brasil. Então, nós temos todo o potencial de desenvolver, sim, uma pecuária e reduzir muito e não precisar mais desmatar para expansão da área de pastagens na Amazônia. Ao contrário, como eu dei o exemplo de cooperativas, tem, por exemplo, cooperativas no sul do Pará, que eram todos pequenos pecuaristas, eles abandonaram a pecuária, criaram sistemas agroflorestais e hoje o estado do Pará, por exemplo, é o maior produtor de açaí, o maior produtor de cacau, o maior produtor de cupuaçu, e essas comunidades todas melhoraram muito sua qualidade de vida. O senhor idealizou esse projeto Amazônia 4.0, aí fala justamente na construção de fábricas portáteis e altamente tecnológicas que visam aprimorar as cadeias produtivas de forma sustentável, beneficiando a floresta e as comunidades locais. É exatamente isso que o senhor está falando, está dando como exemplo, por exemplo, está dando como exemplo o açaí, né, a produção do açaí. Exatamente. Se você analisou o discurso do vice-presidente Alckmin ao assumir o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, ele falou muito por que o Brasil se desindustrializou tanto nas últimas décadas, né? Nós temos que inverter. Não existe país desenvolvido que não seja país industrializado. Isso é verdade global. Vejam que a China, ele deu esse número no discurso dele, que é impressionante. De 1980 a 2020, o Brasil só aumentou em 20% a sua capacidade industrial.
A China aumentou 45 vezes. 45 vezes em 40 anos. Então, é muito correta essa política agora do governo federal, que tem que ser apoiada por todos os governos estaduais. Vamos reindustrializar o Brasil. O Amazônia 4.0 é exatamente, no caso da Amazônia, não é nem reindustrialização, é industrialização. Vamos levar a indústria 4.0 para dentro da Amazônia, para as áreas urbanas e para as áreas rurais também. Pode ter biofábricas disseminadas em toda a Amazônia, em comunidades, em cooperativas, e também, logicamente, nas áreas urbanas. 75% da população na Amazônia brasileira é urbana. E é isso, industrializar essa grande produção, esse grande potencial com energias renováveis. A Amazônia tem um imenso potencial de energias renováveis, e para essa economia circular, sem gerar gases de efeito estufa, ao contrário, com a restauração florestal, com os sistemas agroflorestais, retirando o gás carbônico da atmosfera. Então, vai ser uma indústria carbono neutra, ao contrário, até carbono negativa, e com enorme potencial. A diferença, quando você agrega valor através da industrialização, o fator entre vender um produto na economia primária e agregar valor é um fator 10 a 20. Então, você, com mais agregação de valor, você cria a sociedade de classe média, você cria os serviços muito mais aperfeiçoados, serviços médicos, todo tipo de serviço, digitalização. Então, a industrialização, essa política do governo atual, é para todo o Brasil. Reindustrialização de boa parte do Brasil e industrialização na Amazônia, com esse imenso potencial que a biodiversidade brasileira tem. Esse conceito de industrialização, dessa bioeconomia, ele se abre, ele é possível de ser aproveitado por quem de direito? Por essas comunidades indígenas, por exemplo, que estão espalhadas por toda essa região? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos componentes do projeto Amazônia 4.0, que eu já tive a oportunidade, inclusive, de entregar em Brasília, no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério do Meio Ambiente, e também já entreguei isso para o que será o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, e também já entreguei isso na campanha para o presidente Lula. Ele até, durante a campanha, ele fez comentários em entrevistas que ele gostou muito da ideia, que é o quê? Um dos componentes do Amazônia 4.0 é a criação do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós queremos criar na Amazônia o que eu chamo um MIT da Amazônia, um ITA, vamos dizer assim, um ITA da Amazônia aqui no Brasil, um MIT. Eu fiz meu doutorado no MIT, estudei engenharia no ITA. Eu conheço bem o que um moderníssimo Instituto de Tecnologia pode fazer para mudar e melhorar a economia. O ITA construiu a Embraer. O Brasil é o terceiro maior produtor de aviões do mundo. E durante meus anos no MIT, ainda que eu tenha feito doutorado em ciências naturais, em meteorologia, em clima, mas eu vi o que o MIT estava fazendo isso lá atrás, 40 anos atrás, e eu vi o quão importante era o MIT para a industrialização avançadíssima dos Estados Unidos, e continua sendo. Então, a ideia é essa. Nós estamos fazendo essa proposta, nós fizemos um estudo para mostrar a viabilidade do Instituto de Tecnologia da Amazônia. É isso que nós agora queremos implementar esse ano, convencer o governo brasileiro e outros governos amazônicos. Eu conversei com a vice-presidente da Colômbia durante a COP27 no Egito, com o vice-presidente da Bolívia, com o ministro de Meio Ambiente do Peru. Todos gostaram muito da ideia. Isso é para ser pan-amazônico, é para ser uma parceria público-privada desde o nascimento, é criar um instituto que vai ser descentralizado. Ele não é só numa cidade, ele vai estar em várias cidades amazônicas, e ele é como se fosse um MIT para a Amazônia. Vamos, exatamente o que você falou, o desafio, como capacitar as populações amazônicas para essa nova bioeconomia. Nós precisamos trazer modernas tecnologias. E uma inovação também desse instituto é que nós vamos trazer para dentro do instituto os indígenas. Nós vamos trazer o conhecimento tradicional que mantém a floresta em pé há mais de 10 mil anos. Nós temos já uma parceria com o MIT também já começa a desenvolver projetos dessa natureza na Amazônia colombiana. Então, nós queremos, de fato, criar um instituto com
capacitação, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, para milhares de estudantes, para essa nova bioeconomia, usando as mais avançadas tecnologias, junto com o conhecimento dos povos tradicionais que sempre mantiveram a floresta em pé. Esse é um enorme desafio, mas eu estou muito otimista que nós vamos agora, com o governo do presidente Lula, eu estive ontem numa reunião importante com o governador Helder Barbalho, em Belém. O governador Helder Barbalho apoia totalmente, ele quer muito que o Estado do Pará ajude muito a criar esse Instituto de Tecnologia da Amazônia. Eu tenho certeza que o governo da Colômbia, Bolívia, Peru, Equador também estão interessados. Então, essa é a ideia. Esse é um desafio, lógico, criar um instituto padrão MIT na América Latina, na Amazônia, é um desafio. Mas nós já estamos com parceria com o MIT, com Stanford, com instituições na Alemanha e com várias universidades e institutos aqui no Brasil. Vamos começar uma parceria com o ITA também. Essa é a ideia, é criar esse instituto. Aí sim, esse instituto vai capacitar milhares e milhares de estudantes por ano para que essa economia seja, de fato, desenvolvida dentro da Amazônia. O que difere em relação ao trabalho que vem sendo feito há décadas por ONGs nacionais e internacionais, algumas delas parceiras até de grupos econômicos, de farmacêuticas, de empresas de produtos de beleza, etc. Qual é a grande diferença? Porque eu já tive também algumas vezes em alguns dos estados da Amazônia, conheci vários projetos de capacitação, e esses projetos sempre eram focais, né? Projetos executados por ONGs, muitas vezes em convênios com o estado, o município, às vezes com apoio federal. Qual é a diferença disso para essa ideia do MIT amazônico, esse MIT realmente dedicado a capacitar, a produzir inteligência, né? Produzir inteligência e a capacitar, porque a gente está falando de duas coisas, né? Capacitar do ponto de vista acadêmico e também profissional, né? Qual é a diferença do que era feito até agora, do que é feito até agora, do que pode ser feito? É escala, é método, qual é a abordagem? Qual é a diferença, a grande diferença? A principal diferença é método. E eu dou um pequeno exemplo para você entender muito bem. Uma outra pessoa que tem proposto já há alguns anos a criação de um Instituto de Tecnologia na Amazônia, Panamazônico, é um dos fundadores da Natura, o Guilherme Leal. Guilherme Leal deu uma belíssima entrevista em 2018, no Jornal Brasileiro, em que ele fala exatamente isso. Exatamente, eu tenho essa ideia há muitos anos, o Guilherme Leal também, independentemente, e ele fala, e ele foi um dos fundadores da Natura. A Natura, ela já, na medida que ela comprou inúmeros produtos da biodiversidade amazônica, ela melhorou a qualidade de vida das populações amazônicas que fornecem os produtos primários, mas eles são todos industrializados, principalmente em São Paulo. Os laboratórios avançados da Natura são em São Paulo. O próprio Guilherme Leal vem fazendo essa proposta, que é exatamente na construção de uma capacitação para que toda essa industrialização, agregação de valor, o avanço científico e tecnológico do enorme potencial da biodiversidade seja feito na Amazônia, as indústrias sejam desenvolvidas na Amazônia, que é aquilo que eu falei. País desenvolvido é país industrializado. Então, lógico, a gente vê São Paulo, porque São Paulo se tornou o estado mais desenvolvido do país desde a década de 20 do século passado, em industrialização. Então, essa é a ideia. É lógico, o trabalho das inúmeras ONGs, de parcerias, de melhoria, até mesmo as cooperativas dos sistemas agroflorestais, como eu mencionei, melhoraram muito a qualidade de vida, mas se nós queremos preservar a floresta e tornar a sociedade da Amazônia classe média, nós precisamos trazer para dentro da Amazônia a industrialização, a agregação de valor, a proteção da floresta e também esse enorme desafio, quando a gente pensa e olha todo o investimento em ciência e tecnologia no Brasil, quanto desse investimento foi para descobrir o enorme potencial econômico
da Amazônia. Foi pouco. Investimentos em ciência e tecnologia do Brasil na Amazônia são muito pequenos. A Amazônia tem 10%, 11% da população brasileira, do PIB brasileiro, e recebe menos de 2% dos investimentos em ciência e tecnologia. Isso é verdade em todos os países amazônicos. Então, nós vamos investir muito em ciência e tecnologia na Amazônia, de forma muito inovadora, disruptiva. Essa é a ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia. É uma forma também de garantir um pouco até de estabelecer um ordenamento jurídico mais concreto no que tange também a propriedade intelectual do que é extraído, do que pode ser processado, visto que as comunidades ribeirinhas e indígenas, de forma geral, são justamente os detentores do conhecimento tradicional e que, às vezes, acabam entregando de graça isso para grandes corporações que ou fazem através da biopirataria, ou extraem isso através da biopirataria, ou extraem o conhecimento, levam embora, usam ali a mão de obra, não pagam nada ou pagam uma miséria só de contrapartida. Concordo, né? Então, um pouco disso, quando o protocolo de Nagoya foi estabelecido em 2012, criou-se um mecanismo importante, né, chamado acesso à informação da biodiversidade e repartição dos benefícios. Então, a ideia é o seguinte: uma empresa de fora da Amazônia, de fora das florestas tropicais, explora um produto da biodiversidade tropical e aquele produto ele existe dentro de uma comunidade indígena, de uma comunidade local, e aí ele reparte um pouco dos lucros que a exploração daquele produto, por exemplo, um novo fármaco, um novo cosmético, um novo alimento. Só que essa remuneração ela é muito pequena. Na lei brasileira, ela colocou lá um valor entre 0,2% e 1% dos lucros. Isso é muito pouco. Então, a ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia é trazer toda essa capacitação para dentro da Amazônia, inclusive comunidades locais, ribeirinhos, quilombolas e principalmente indígenas. Essas comunidades todas, no desenho desse instituto, nós já estamos em contato com comunidades, com líderes indígenas, todos querem que isso seja trazido para dentro da Amazônia, eles querem ser capacitados, eles querem desenvolver biofábricas nas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, eles querem trazer a industrialização para dentro das suas sociedades, trazer a agregação de valor. Então, esse é bastante disruptivo, vai até, vamos dizer assim, mostrar que é possível que a maior parte do lucro dessa industrialização fique com as comunidades, com os povos amazônicos todos, inclusive populações urbanas, e não somente aquele 0,2% e 1% do lucro que uma companhia que venha totalmente de fora, e normalmente de fora até da Amazônia, de fora dos países amazônicos, com enorme capacidade de industrialização, que ela fique com 99% dos lucros. Trazer muito mais desse benefício econômico para todas as populações amazônicas. Biofábrica é melhor do que cassino, né? Tem gente que defende o desenvolvimento dessas comunidades de outra forma. Vamos falar um pouquinho sobre o estado atual do próprio bioma. O senhor formulou essa hipótese do risco de savanização da Amazônia e iniciou o nosso programa falando justamente, alertando sobre isso, né? A gente vem acompanhando o recorde aí de desmatamento, os recordes, né, que são batidos. Hoje mesmo saiu aí um novo dado. Aqui nossa produção separou aqui, o Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, prevê mais de 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia para 2023, para este ano, né, caso o ritmo atual permaneça. Seria o quarto ano seguido com mais de 10 mil quilômetros desmatados. A floresta realmente corre risco de desaparecer, professor, e o impacto disso para o regime de chuvas, para todo o nosso meio ambiente, tanto no Brasil como no mundo. A importância, eu queria que o senhor pudesse trazer mais, justamente mais para a nossa realidade aqui do espectador leigo,
a importância do bioma para a regulação da temperatura do planeta, das chuvas, de tudo. Inicialmente, deixa eu só elogiar o trabalho desse método que o Amazon desenvolveu, junto com parcerias com grupos de empresas de digitalização importantes. É um método muito inteligente, super avançado, usando um mecanismo que chamam de inteligência artificial, que eles simplesmente mapearam como se você abre uma estrada, uma imensa quantidade, centenas de milhares de quilômetros de estradas ilegais, você consegue saber, abriu aquela estrada, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quanto que vai ser desmatado ao redor daquela estrada. Então, em função do que já vem sendo aberto na Amazônia, essa inteligência artificial ela vai, detecta o lugar que essas estradas estão sendo abertas e fala, olha, se continuar esse desmatamento que a gente está observando há anos e anos, aí vai passar de 11 mil quilômetros quadrados em 2023. Mas o próprio Amazon, ao lançar essa prevenção, essa previsão, mas eles querem chamar isso de prevenção. Olha, não deixe acontecer isso. Combatam a ilegalidade, mais de 90% dos desmatamentos da Amazônia são ilegais. Então, é essa a ideia. É muito importante, portanto, ter, vamos dizer assim, uma maneira de combater o que vem acontecendo, principalmente nos últimos 4 anos, e mostrar que é possível, sim, reduzir o desmatamento, mas tem que combater muito a ilegalidade. Então, é um pouco a ideia que vocês estão mostrando agora, é um pouco essa ideia da criação desses laboratórios criativos, de você começar a demonstrar a potencial com a indústria 4.0 de ter esse desenvolvimento focado muito nas comunidades amazônicas rurais, mas também urbanas, com industrialização, com enorme potencial que os produtos da floresta têm. Essa é um pouco a ideia geral do Amazônia 4.0. Temos esse componente de demonstrar na prática essa possibilidade. Já vamos levar agora o primeiro laboratório na cadeia do cupuaçu e do cacau para comunidades produtoras de cupuaçu e cacau no estado do Pará. Já temos vários desenhos de laboratórios para a cadeia da castanha, cadeia de óleos, azeites gourmet, também de sequenciamento genômico, como fazer um sequenciamento do potencial genético dos produtos da Amazônia. Desenvolvemos um sistema de registrar nesse chamado blockchain. Então, tudo isso nós queremos agora ter escala para esse projeto e associar isso, obviamente, com a criação do Instituto de Tecnologia da Amazônia. E o terceiro componente do Amazônia 4.0 é a chamada Escola de Negócios da Floresta Sustentável, em inglês, Amazônia Rainforest Business School. Nós queremos também desenvolver, também no escopo do Instituto de Tecnologia da Amazônia, mas usando muito desses laboratórios criativos, uma escola de negócios voltado para essa bioeconomia de floresta em pé, para capacitar um grande número de futuros empreendedores, ecoempreendedores. Então, também nós começamos a desenvolver esse projeto da Escola de Negócios da Floresta em Pé. Já desenhamos 20 cursos, já começamos a produção desses cursos numa plataforma online. Então, em breve, em 1 a 2 anos, nós teremos essa Escola de Negócios já disponível para todas as universidades amazônicas, para as comunidades, para se capacitarem para fazerem os negócios sustentáveis na Amazônia. Essa escola de negócios ainda não está pronta, não. Ela vai ser lançada ainda, daqui a 1, 2 anos, é isso? Ela não está pronta, nós estamos exatamente lançando agora, começando, já identificamos os professores, os pesquisadores que produzirão esses 20 cursos e estamos agora na busca de recursos para implementar essa escola de negócio. Quando o senhor fala estamos, quem mais está envolvido nesse projeto? E que tipo de parceria vocês estão buscando?
é a parceria não só acadêmica, parceria com iniciativa privada, com o próprio Estado? Então, nós estamos agora, eu diria que abre-se uma porta muito grande. Até agora, o projeto Amazônia 4.0 não tinha ainda conseguido nenhuma parceria com o governo federal. Uhum. Nos anos anteriores, tivemos até a oportunidade de apresentar as ideias do projeto para aquele Conselho da Amazônia, um subgrupo de bioeconomia, mas nunca houve nenhuma manifestação de interesse do governo federal. Nós já temos parceria com o governo do estado do Pará, o governador Eldo Barbalho já está dando parceria e apoio, mas, assim, o governo federal nós nunca tivemos. Então, estamos otimistas que agora nós teremos uma parceria muito importante com o governo federal, com governos estaduais, para todos os componentes do Amazônia 4.0, a criação da Escola de Negócios, a criação do Instituto de Tecnologia da Amazônia, a multiplicação desses laboratórios de capacitação de comunidades para industrialização. Então, estamos bastante otimistas e aí também queremos trazer fortemente o setor privado. Esse é o momento que nós estamos vivendo no projeto agora, mas estamos com bastante otimismo que nós vamos conseguir, de fato, a expansão desse projeto em escala de toda a Amazônia brasileira. Só para esclarecer, a gente tem um site, né? Tem o site amazônia4.org. Quem quiser ter mais informações sobre isso pode acessar o site. Quem é que financia a pesquisa, professor? Quem tá nesse apoio? Que organizações estão envolvidas nisso? Perfeito. Nós tivemos, até agora, um financiamento dominante de filantropias, né? Então, para esses vários componentes do Amazônia 4.0, os 3 componentes que eu mencionei, os laboratórios criativos, a Escola de Negócios Sustentáveis da Floresta e o Instituto de Tecnologia da Amazônia, nós conseguimos financiamento de filantropias. O Instituto Arapiaú, filantropias brasileiras, Instituto Arapiaú, Instituto Humanize. Tivemos um financiamento também de uma filantropia americana da Califórnia, a Fundação Moore, e tivemos também o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Laboratório de Inovação do BID, que está nos financiando para fazer esses exercícios de capacitação com esse laboratório Cupuaçu, Cacau, nessas comunidades amazônicas. Então, por enquanto, foram os financiamentos que nós suficientes para a gente tocar o início desse projeto, mas agora estamos muito otimistas que nós vamos expandir muito o financiamento do Amazônia 4.0, inclusive com parcerias com o setor privado e também, finalmente, com parcerias com o governo federal e vários governos. O governo atual, inclusive, já reativou o Fundo da Amazônia, né? Já anunciou aí pelo menos 3 bilhões que podem ser investidos. Esse seria um projeto fundamental, né, para ser apoiado pelo fundo. Imagino que sim. Totalmente. Por sinal, no primeiro momento da criação do Amazônia 4.0, foi no final de 2018, nós tivemos uma reunião com o Fundo Amazônia, lá no Rio de Janeiro, foi em dezembro de 2018, e o Fundo Amazônia estava muito interessado e eles pediram para nós prepararmos uma proposta de um valor muito, milhões e milhões e milhões de dólares. Eles gostaram muito e eles queriam que nós financiássemos, que nós construíssemos pelo menos 7 desses laboratórios de capacitação, de 7 cadeias de produtos da Amazônia, esses que eu mencionei, cupuaçu, cacau, açaí, castanha, azeites gourmet, também um ou 2 recursos genéticos, também do potencial de exploração de fungos, e tudo isso estava indo muito bem. A gente começou a preparar o projeto para o Fundo Amazônia no começo de 2019, mas, como nós, infelizmente, lembramos, logo no começo,
o Fundo Amazônia parou, né? O Fundo Amazônia foi quase que totalmente desativado. Então, logicamente, com a reativação do Fundo Amazônia agora, nós certamente esperamos que o Fundo Amazônia também volte a apoiar muito o projeto Amazônia 4.0 em todos os seus componentes, porque certamente nos permitirá dar uma escala muito maior, multiplicar por 5, 10 as atividades do Amazônia 4.0. Professor, o senhor citou um pouco antes a sua preocupação com o crime organizado nessas áreas, né? A gente falou de grilagem, há pouco tempo tivemos a morte bárbara aí de um fiscal e de um jornalista também, uma morte que foi parcialmente esclarecida, mas que trouxe à tona todo um debate sobre a presença já bastante enraizada e disseminada do crime organizado na Amazônia. Eu trouxe aqui até o Jorge Pontes, que foi um delegado, talvez o primeiro delegado da Polícia Federal a liderar o processo de se constituir uma política de repressão a crimes ambientais no Brasil. Tivemos também o anúncio agora de que a polícia vai ter uma direção específica, uma diretoria específica para cuidar de repressão a crimes ambientais, o que já é um grande avanço também. E nessas conversas que eu tive aqui anteriormente, conversei também com Gabeira, com pessoas que se dedicam a isso, com o Mink, e sempre todos eles alertaram sobre esse consórcio criminoso que se apoderou, que vem se ocupando, que vem ocupando, espaço na Amazônia, e aí envolve uma cadeia de crimes, né? Envolve não só grilagem, mas também a exploração de minério, a biopirataria, o tráfico de drogas, armas, etc. Qual a importância, que grau de importância o senhor daria, que tipo de apelo que o senhor faria a esse novo governo nesse sentido de, olha, esse combate precisa vir primeiro, ou ele, e naturalmente, claro, com o desenvolvimento a partir dessas iniciativas todas de preparação, de abertura do mercado para esse desenvolvimento até de um mercado específico, de uma economia, de uma bioeconomia relacionada à região toda. Só que isso é uma coisa que leva tempo, às vezes uma geração, 2 gerações, 3 gerações. E o crime não, o crime ele já está lá e ele vem, ele tem uma velocidade muito maior, porque naturalmente não precisa respeitar processo nenhum, lei nenhuma, ele apenas vem e o que move é a força do dinheiro e a força da violência. Que tipo de apelo, que tipo de... como o senhor enxerga a necessidade de se combater? Há uma forma, o senhor consegue, pelo seu conhecimento, pelas conversas que o senhor já teve, pelas redes de contatos que o senhor tem, o senhor entende que esse tipo de combate, de repressão a esses crimes precisa ser feita de forma diferente para se tornar mais efetiva? Que tipo de contribuição o senhor daria para esse debate de como lidar com a violência, com o crime organizado na região? Logicamente, o crime organizado na região, o crime ambiental, ele sempre existiu. Lá atrás, na década de 70, quando os militares expandiram os movimentos na Amazônia, não era crime. Desmatar não era crime. Depois virou crime. A mineração quase toda sempre foi criminosa, mineração ilegal. Cerca de 80% da madeira extraída da Amazônia é ilegal. Então, o crime tomou conta. E, infelizmente, nos últimos 4 anos, o crime explodiu, porque houve um sinal, um discurso do ex-presidente totalmente favorável àquele modelo de 50 anos atrás, de tirar a floresta, que não tinha nenhum valor, fazer a mineração ilegal, mineração em terras indígenas, tudo de forma ilegal. Então, o crime explodiu e também, como você falou, o crime agora cada vez mais é organizado. Quer dizer, quadrilhas, até mesmo essas organizações criminosas terríveis, como o PCC, CV, elas se expandiram para toda a Amazônia, se articularam com o narcotráfico, muito associado com o assassinato do Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Então, esse é um enorme desafio. É um enorme desafio. Cresceu demais o crime organizado.
se organizou muito mais, é internacional, tem que haver uma colaboração entre todos os países amazônicos. Mas, por outro lado, quase todo esse crime organizado, ele é visível diariamente, porque os satélites, os sistemas de monitoramento, eles avançaram tanto, por exemplo, o sistema que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desenvolveu, chamado DETER, que tem um muito avançado, que chama DETER Intenso, eles detectam o crime praticamente no dia do crime, 2, 3 dias depois, se tiver cobertura de nuvens, seja uma pista clandestina de avião e mineração ilegal, seja grilagem de terra, seja abertura de uma estrada ilegal, tudo isso é detectado imediatamente. Esse sistema DETER foi muito importante quando o Brasil conseguiu reduzir em 83% o desmatamento de 2004 a 2012. Então, isso tudo existe, melhorou demais daquela época para hoje. Os sistemas de monitoramento, tem inúmeros sistemas em todo o mundo, e no Brasil também, o sistema do INPE, o DETER, o sistema Mapbiomas, que monitorou muito bem toda a ilegalidade dos desmatamentos. Então, quer dizer, a informação para atuar no crime existe. E também tem que ter uma informação, uma atuação muito grande da polícia, das polícias, principalmente da Polícia Federal, para descobrir quem financia o crime, quem financia, atacar e vetar o financiamento do crime. Então, isso é um enorme desafio, nada fácil, mas é possível sim atuar, porque não é um crime de uma coisa completamente que não se vê. Às vezes o narcotráfico é muito mais difícil, você não enxerga por onde está acontecendo o narcotráfico. Não, o crime ambiental na Amazônia, você vê no mesmo dia, no dia seguinte, que os satélites detectam totalmente isso. Então, nesse ponto de vista, precisamos, quase entre aspas, uma guerra, porque são dezenas e dezenas e dezenas de milhares de criminosos atuando lá na Amazônia, na grilagem de terra, no desmatamento, no roubo de madeira, na mineração ilegal, dezenas e dezenas de milhares de criminosos, mas é muito importante o Brasil e outros países amazônicos, numa grande parceria, atacarem o crime. É possível, sim, derrubar esse crime ambiental. O senhor acha que é fundamental nessa estratégia de atuação também a participação dos militares, que sempre estiveram presentes também nessas comunidades mais longínquas, em função das fronteiras, da necessidade de ter a política de defesa das fronteiras? Olha, é lógico que a defesa das fronteiras, e isso tem sido um desafio muito grande por décadas e décadas e décadas, no narcotráfico, né? Não é um desafio muito grande. O narcotráfico só cresce mundialmente e cresce, obviamente, na Amazônia também, principalmente a cocaína que vem lá da Colômbia, do Peru, Bolívia, e passa pelo Brasil também. Grande parte da cocaína exportada, tanto para o Brasil quanto para a Europa, ela passa pelo Brasil. Então, logicamente, a presença dos militares na fronteira é muito importante para a segurança nacional. Agora, na questão do desmatamento, da grilagem, da mineração ilegal, no passado, isso era controlado muito mais pelo IBAMA, pela Polícia Federal, e os militares dando um importantíssimo apoio. Então, eu acho que hoje tem que voltar. Quer dizer, os militares continuam ajudando no que for necessário, mas o controle contra esse crime, que não é um crime de fronteira, pode ser também, mas não é necessariamente só de fronteira, ele tem que voltar a ser os órgãos que o marco legal brasileiro dá a determinação para fazer. Órgãos de fiscalização federal, como o IBAMA, a Polícia Federal, em parceria com as polícias estaduais, com o Ministério Público, e os militares, sem dúvida, podem ajudar muito nesse esforço, principalmente no trabalho de campo, né? No trabalho, por exemplo, território indígena Yanomami tem mais de 20 mil garimpeiros ilegais e tem mais de 40, 50 mil garimpeiros ilegais na Amazônia brasileira. Então, tem um trabalho de campo gigantesco que é combater o crime lá na Amazônia. Então, também me parece importante, controlado pelo IBAMA, pela Polícia Federal, que conhece muito como combater esse crime, pelo belíssimo sucesso que tiveram até 10 anos atrás, mas também os militares, mas não podem controlar isso. Isso tem que ser controlado pelo
pelos órgãos civis, pelo IBAMA, pela Polícia Federal e pelas polícias estaduais. Maravilha. Queria voltar um pouquinho, aproveitando que a gente está entrando na reta final do programa, sobre essa questão climática, né? O senhor até numa entrevista recente chamou atenção sobre esses extremos climáticos, né? Secas intensas e chuvas intensas. Essa emergência climática, ela até que ponto ela é real, ela é feita, esses alertas são feitos com base na ciência, até que ponto é histeria, é uso político, porque naturalmente quando há o extremo de um lado, isso acaba sendo utilizado por outro lado, e no fundo, o que a gente precisa é de um debate científico e não político, né, no que envolve essa questão da mudança climática. Olha, o que a ciência mostra hoje com clareza é que nós estamos experimentando extremos climáticos como secas, ondas de calor, chuvas intensas e consequências desses extremos como incêndios de vegetação que explodiram, efeitos na saúde e quebra de safra, ressacas. Nós estamos enfrentando hoje, em média, 3 até 50% e 300% a mais desses fenômenos extremos, comparando com 100 anos atrás, comparando com o começo do século XX. Então, a ciência não deixa nenhuma dúvida que esse aumento, alguns eventos, como chuvas intensas, aumentaram 30%, 50% em todo o planeta. Aqui no Brasil já passaram de 50%, ondas de calor já aumentaram 3 vezes em relação lá a 100, 120 anos atrás. Não há nenhuma dúvida que é o aquecimento global que está causando esse aumento, da frequência dos extremos e também da quebra do recorde dos extremos. Nós tivemos, por exemplo, esse episódio de 230 milímetros de chuva em Petrópolis em 15 de fevereiro, em 3 horas. Isso foi o maior nível de chuva da história de Petrópolis. O recorde de onda de calor no verão, na costa do Pacífico do Canadá, o recorde de temperatura no Alasca, o recorde de temperatura no Ártico, o recorde de temperatura no verão passado na Antártica, isso são todos fenômenos totalmente associados com o aquecimento global. Então, a ciência mostra isso com muita certeza, não há outra explicação. E hoje, o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, ele deixou muito claro, esse último relatório publicado em 2021 e 2022, que esses extremos são responsabilidade das ações humanas, do gás de efeito estufa que nós estamos jogando na atmosfera. Não é mais variabilidade natural. Então, não há nenhuma dúvida, e se nós não nos prepararmos, atendendo o enorme desafio, o maior desafio que a humanidade enfrentou, reduzir 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030, Acordo de Paris, a COP26 em Glasgow em 2021, e zerar as emissões líquidas antes da meados do século. Se nós não fizermos isso, todos esses extremos vão continuar acontecendo, cada vez com mais gravidade. Nós vamos estar legando para gerações um bebê que nasce hoje. Nesses cenários, esse bebê vai enfrentar 20 vezes mais ondas de calor do que eu, que nasci em 1951. 20 vezes mais ondas de calor do que eu. Então, só para dizer o mundo que nós estamos legando para essas futuras gerações, se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris. Muito bem. O Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, ele se disse decepcionado com o texto final da COP27 agora, né? Qual a sua avaliação? É a mesma dele? É a mesma dele, no sentido de que, vamos dizer assim, o único progresso foi a criação do Fundo de Perdas e Danos, foi criado no papel. Não sei quantas COPs ainda vão precisar para que isso se torne uma realidade de centenas de bilhões de dólares para perdas e danos. Os países que quase não emitem gases nenhuma, não têm praticamente nenhuma culpa no aquecimento global, e são as populações mais vulneráveis que mais sofrem o aquecimento global, os extremos climáticos.
E isso foi criado no papel, mas foi muito pouco, né? Porque as emissões continuam a aumentar. 2022 terá o ano da maior emissão da história. Então, muito pouco tem sido feito para atender esse maior desafio da humanidade, reduzir em 50% as emissões até 2030 e zerá-las até 2050. Então, o secretário-geral da ONU tem razão de que a COP27 ela não avançou muito em cobrar a responsabilidade de todos os setores, o setor industrial, o setor de agricultura, todos os setores do planeta, para essa grande redução. É uma grande preocupação do secretário e é uma grande preocupação da comunidade cientista. Eu, como cientista da área climática, estou muito preocupado que, se nós continuarmos nessa trajetória, o planeta pode aquecer, vai passar de 1,5 graus em menos de 10 anos, vai chegar em 2050 com 2,2 graus e vai chegar até acima de 3 graus, pode chegar a 4 graus em 2100. É um planeta quase que inabitável. Muito bem. Bom, imagino que esse tema o senhor vai estar no Fórum de Davos, o senhor deve participar de alguns painéis, nós teremos uma comitiva oficial também. O senhor espera algum tipo de avanço nesses diálogos, alguma medida prática, uma postura, uma sinalização do governo e de outros governos também? Olha, eu tenho certeza que a presença aparentemente confirmada do vice-presidente Alckmin, do ministro Fernando Haddad e da ministra Marina Silva, eles vão levar para Davos, que reúne toda a comunidade financeira e comunidade industrial mundial e ONGs também mundiais, eles vão levar essa nova mensagem do governo atual brasileiro. Então, vamos dizer assim, eles vão se comprometer com esse mundo econômico global que o Brasil mudou, que o Brasil vai mudar, que o Brasil vai combater o desmatamento da Amazônia, vai proteger todos os biomas brasileiros, vai buscar adaptação às mudanças climáticas, e com isso, eu acho que é um primeiro discurso ali logo em janeiro, antes de um mês do novo governo, mas que vai colocar o Brasil de novo no cenário global como um futuro que tem que ser muito rápido, mas um futuro líder, como nós estávamos caminhando até 10 anos atrás, um protagonista do combate à emergência climática, proteção da biodiversidade, criação dessa nova bioeconomia com proteção dos biomas todos brasileiros. Então, eu acho que é uma posição muito importante do Brasil levar o mundo financeiro, o mundo econômico, o mundo industrial global, e com isso, logicamente, atrair investimentos de bilhões, dezenas de bilhões de dólares que nós precisamos para transformar a nossa economia nessa economia sustentável. Eu estou muito otimista que a presença do vice-presidente Alckmin, ministros Haddad e Marina Silva vão comunicar a todo esse grupo econômico, financeiro, industrial global a seriedade desse governo brasileiro. Para finalizar, esse debate, que é um debate nacional, é internacional, é preciso também fazer com que ele se espelhe, que ele não só ele se dê do ponto de vista do executivo, mas também do legislativo. Hoje, no Congresso, nós temos algumas bancadas organizadas, e talvez uma das mais organizadas e mais fortes seja justamente a do agronegócio. O senhor, que tipo de apelo que o senhor faz para parlamentares que se identificam com essa pauta de um desenvolvimento sustentável, de uma bioeconomia, o desenvolvimento de uma bioeconomia, que tipo de apoio o senhor acredita que possa haver também do ponto de vista do lobby corporativo, no sentido de se promover um debate que seja civilizado e que possa abrir um caminho de prosperidade para o Brasil nessa seara? Olha, eu acho que no Egito, na COP27, quando o presidente Lula fez aquele belíssimo discurso, nada oficial, ele era um presidente eleito, não era a posição oficial do governo naquele momento, dia 16 de novembro,
o presidente chamou muita atenção que o Brasil tem que caminhar para a chamada agricultura regenerativa e sustentável. Isso é um desafio global, um desafio mundial, para reduzir muito, globalmente falando, todo o setor da agricultura responde 30% das emissões de gás de efeito de estufa. Então, aqui no Brasil também, nessa faixa de desmatamentos, quase 50%. E o presidente fala esse conceito que tem que ser expandido globalmente, mas o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos, o segundo maior exportador de alimentos, é a agricultura regenerativa e sustentável. Essa agricultura, aquele exemplo que eu dei dos sistemas integrados lavoura, pecuária e floresta, que faz parte dessa agricultura regenerativa e sustentável, é muito mais, economicamente, faz muito mais sentido, é muito mais lucrativa. Então, eu acho que existe, sim, um desafio grande com a bancada ruralista, que foi muito sempre tradicionalista, sempre a favor da expansão da área de agricultura, da área de pecuária. É muito importante uma mudança conceitual, uma mudança dessa bancada ruralista para caminharmos coletivamente para a agricultura regenerativa e sustentável, que beneficia muito o planeta, beneficia muito o Brasil, faz mais sentido econômico também, beneficia todo o setor da agricultura brasileira. Então, é um desafio? Sim, é um desafio. Mas eu acho que tem que ser esse o caminho. Vamos ser o Brasil o segundo maior exportador de alimentos, o quarto maior produtor de alimentos, rapidamente caminharmos para a agricultura regenerativa e sustentável. Talvez também uma mudança no modelo de financiamento, né, da própria agricultura, que é um setor que depende muito, né, das linhas de financiamento, porque estão sempre, o próprio modelo de negócio, você está sempre pegando dinheiro para plantar para só ter o lucro depois da colheita, no caso das lavouras, e também a pecuária, ela vive também de você tem, primeiro você compra o novilho, vai, engorda, depois vem, então ela depende de um tempo de maturação e naturalmente nós temos linhas de financiamento, plano safra, etc., que foram expandidas com a participação de bancos públicos, Banco Brasil, Caixa Econômica, etc. Talvez passe também por uma expansão dessas linhas, um subsídio maior para essa agricultura regenerativa, né, para essa pecuária regenerativa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Lá atrás, em 2010, o Congresso aprovou o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, chamado Plano ABC, mas ele foi pequeno, a parte. Idealmente falando, vai ter que chegar um momento que o Plano Safra se torne o Plano ABC, que o Plano Safra, que o Plano ABC se incorpore dentro do Plano Safra, com subsídio, sim, para quem praticar agricultura regenerativa e sustentável, e é uma transição que leva qualquer coisa aí na faixa 3 a 5 anos, porque depois de estar muito bem implementada a agricultura regenerativa, ela se sustenta a si própria. Então, é muito importante também políticas de subsídio do governo, dos bancos. Eu sou parte do conselho do Plano Amazônia, de 3 bancos privados, Santander, Itaú e Bradesco, e também esse Plano Amazônia desses 3 bancos fala muito da agricultura regenerativa e sustentável, financiamento dos bancos muito voltados para essa agricultura, então nós temos que dar escala. Hoje, ainda a escala é pequena, o Plano ABC ele foi muito bem sucedido, mas numa escala pequena. Nós temos que expandir, praticamente tornar toda a agricultura brasileira regenerativa e sustentável. Maravilha. Muito obrigado, professor Carlos Nobre. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela trajetória e sucesso na implementação desse plano da Amazônia 4.0. Espero que as autoridades de plantão assistam o nosso programa, os empresários engajados também estejam a par dessas diretrizes que o senhor deixou bem claras aqui na nossa conversa, e vamos monitorar, vamos acompanhar, vamos fiscalizar, apoiando o debate em torno de um tema tão importante, tão sensível. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Maravilha. É isso aí, você assistiu mais um CD Talks, nosso podcast aqui que fala de política, mas também fala de
tudo que está fora da política, mas que também impacta na nossa vida. Essa é a nossa segunda temporada, muitas outras entrevistas importantes, faremos aqui com gente relevante, gente que realmente faz a diferença no Brasil. Um abraço e até o próximo CD Talks.